O iluminador chacoalhando a treliça, os guris no palco em cena me olhando assim, apavorados. Quando a gente conseguia comentar um com o outro, a gente dizia, meu, o Regis tá loucão, né? A gente estreou o espetáculo no dia 31 de agosto de 2017. Que foi no dia 31, no aniversário do Thiago, 31 de agosto de 2017. Pelo amor de Deus, Thiago. A estreia foi no Teatro 3 de Maio, da cidade de Santa Maria. Foi uma estreia muito interessante, porque a gente tinha todas as condições para fazer o espetáculo como a gente imaginava, né? Porém, entretanto, todavia... A gente ficou com um sentimento muito de, cara, né? Normal, né? Como qualquer estreia, a gente não fica 100% feliz. A gente fica pensando, vamos apresentar. Depois da 10ª apresentação, a gente pode pensar em gostar, né? Aí eu lembro que no espetáculo e o Léo, a gente chegou no camarim, né, e o Léo nos parabenizou e disse, cara, isso aí super funcionou e tal, não sei o quê. Daí eu e o Felipe, a gente olhou e disse, eu não sei, cara, eu não tô satisfeito, não fiquei em paz. Ele disse, não, mas funcionou e tal, talvez essa seja a impressão de vocês, mas... Depois que a gente apresentou, o Léo veio com outras propostas, assim, tipo, isso aqui a gente vai encurtar a cena, a gente vai fazer mais direto, não mata tempo aqui. Isso aqui dá pra aproveitar um pouquinho mais. Ou até mesmo a fala entre eu e o Thiago falando, cara, isso aí a gente precisa triangular melhor, a gente precisa dar mais clara essa informação, sabe? E a gente sempre ficava com essa impressão, assim, cara. Era uma impressão que nos incomodava muito, porque a gente não entendia, sabe? Por que a gente não conseguia? A gente entendia que esse espetáculo tinha necessidade de ser muito consistente o tempo-ritmo. E isso tornava ele delicado de fazer. Então, a gente entendia que o público se divertia e tal, mas a gente achava que não chegava no auge dele, no que ele poderia ser. A gente entendia que ele poderia ser melhor. Depois que a gente apresentou também, nós tivemos alguns feedbacks e que nos ajudaram a compor melhor essas cenas, assim. Então, quando a gente ouvia alguma coisa em relação a, nossa, é muito isso nessas empresas de grande porte, assim, isso acontece muito. Coisas como o temor do RH que a gente propõe dentro do espetáculo também, é uma coisa que a galera comenta muito sobre, cara, se chamar para RH vai tremendo, porque existe uma grande possibilidade de sair dali e não voltar para a empresa. Cara, a gente apresentou, estreou ele, né, em Santa Maria, e a gente fez algumas outras apresentações, a gente fez uma temporada em Porto Alegre. Então, a gente apresentou uma vez em Santiago. E aí a gente conseguiu o que a gente achava que era as necessidades ideais para apresentar o espetáculo, então tinha palco, tinha luz e tal, a gente contratou mesa de som, mesa de luz. E o Regis, que estava fazendo a iluminação, ele não conseguiu fazer a iluminação, porque a iluminação estava dando uns curtos-circuitos. Que o equipamento falha, porque o cabo falha, porque a luz falha. Essas histórias é meio comum, assim. E a gente em cena e pensando assim, né? Ué, mas por que tá tão balada isso aqui, né? Que tá... Destination... E aí, no meio do espetáculo, dá uma piscada, assim. Veio no início, né? Dá uma piscada e, opa, mas eu não mexi nada. Daqui a pouco começa a piscar de novo. E a luz, eu tento operar e começa a piscar. E eu já começo a me apavorar. E o Regis lá no canto assim, pulando, sabe? Pulando e... Aí, daqui a pouco começa a piscar e alguma coisa começa a correr atrás. Não é? Daí eu começo a mexer nos cabos. Eu mexo num cabo, mexo no outro, e a cena acontecendo, eu faço a volta pro outro lado do cenário, nos bastidores, assim, na coxia, e os guris olham assim, né? E o diretor, o Léo, tava ali operando o vídeo, coisa e tal, já me olha, já faz um sinal também. E eu não fui eu, né? E daí eu começo a observar. Toda vez que os guris dão uma puladinha, uma pisada mais torta no palco, o palco mexe, a treliça mexe, pisca os refletores. Quando a gente conseguia comentar um com o outro, a gente dizia, meu, o Regis
tá loucão, né? E a gente via no canto do palco, assim, onde o Regis estava, que o Regis estava muito incomodado, ele se mexia de um lado, se mexia pro outro, daí ele ia e dava uma chacoalhada na estrutura do palco, assim. Se apagou, eu vou chacoalhar a treliça para acender. Tá, apagou lá, fui lá, deu uma chacoalhadinha, acendeu. Tá. É o iluminador chacoalhando a treliça. Os guris no palco em cena me olhando assim, apavorados. O Léo do outro lado meio louco, já indignado com a situação, entendendo o que tá acontecendo, e eu aqui chacoalhando. Chega uma hora e tá, não tem o que fazer mais. E posteriormente o Regis disse, cara, eu não conseguia, se eu encostava eu tava tomando choque, e aí eu tinha que empurrar o grid, porque se eu empurrasse o grid ele funcionava, ou algo do tipo. Ai, essa foi uma história. Ele sofreu pra fazer aquela iluminação e ficou uma iluminação balada, porque ela ficou se piscando toda. Nós tivemos também uma turnê no Mário Quintana, né, na Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre, que foi muito bacana pra gente, foi muito bacana poder levar o espetáculo pra lá. Foi uma temporada fantástica, porque a gente estava fora do nosso lugar de segurança, encontrando uma plateia acostumada com assistir espetáculo. Então isso foi uma coisa muito legal. E lá a gente conseguiu ter a nossa apresentação de ouro, assim, né? Aquela apresentação que você diz assim, nossa, hoje foi do início ao fim, e não tem nada o que tirar daqui, né? Tipo, se tivesse que guardar aquela apresentação. Então foi um momento muito marcante ter apresentado em Porto Alegre, ter feito essa apresentação, ela foi muito significativa pra gente. Eu acho que finalmente a gente conseguiu sair satisfeito da apresentação no sentido de todas as propostas que a gente vinha fazendo e vinha conversando e vinha alinhando a partir da pós-apresentação. A gente conseguiu sair gostoso daquilo, sabe? Eu tenho a imagem ainda comigo de falar, cara, é isso aí, eu acho que agora a gente achou, esse é o caminho, porque eu adorei ter feito essa apresentação. E eu acho que esse espetáculo, ele tem uma coisa que é assim, ele já foi para editais e entrou em outros lugares, e ele, óbvio, né, como em qualquer lugar, ele vai num lugar com vídeos e tudo, e são poucos lugares que o acolhem, porque ele tem muita coisa incômoda. Ele não obedece à lógica da palhaçaria, mas ao mesmo tempo ele é sério, ao mesmo tempo ele te faz rir. Então ele tem um lugar meio estranho, um lugar muito próprio, sabe? E um tema que, cara, desde que o mundo é mundo tem embate e discussão de poder, né? Então assim, eu não sei se ele volta, mas também não sinto que ele morreu. Esse espetáculo, ele é atemporal, porque ele propõe essa relação dessas grandes empresas de uma forma que elas existem há tanto tempo, eu acho que elas vão continuar existindo por muito mais tempo, e eu acho que com isso esse espetáculo vai se fazer vivo por muito tempo ainda. Eu não sei se felizmente, porque a gente vai estar trabalhando, mas infelizmente porque essas empresas tratam o colaborador como um número, e a gente vai continuar trabalhando até as pessoas pararem para pensar e entender que elas são pessoas, que elas têm sentimentos e que elas são alguém e não são só um número. E com relação a ele fazer parte nessa pandemia, ele é um espetáculo que depende muito, eu acho que de tu ter essa sensação presencial. E olha que eu curto tecnologia e misturar coisas, mas ele é um caso que eu vejo que, tipo, tá ali e perceber essas nuances muito fortes dos funcionários cansando, sabe? Ver o suor do ator pertinho na cena, se desmanchando depois de tanto trabalhar, perceber essa coisa da luz, que ele vira, de palhaço ele vira um homem comum, simplesmente mudando a luz, perceber essa mudança do espaço normal no espaço lúdico que está chovendo, e está chovendo só pelo som. Isso, como um registro de vídeo, mesmo que seja ao vivo, acho que não consegue. Então, se ele voltar à vida, ele volta, acho que de forma presencial. Mas enfim, a gente tá vivendo esse momento agora, que é um momento de transformação para todo mundo, principalmente para o pessoal das artes, né? Que são novas ferramentas de distribuição das obras de arte. E é o que é possível agora, né? E a gente segue pensando em possibilidades, né? Talvez uma websérie desse espetáculo seria muito interessante, mas vamos ver. Projetos que virão.